essa bênção, quero contar uma história para vocês. Mais uma, pastor. Mas essa é verídica, hein? Igual aquela que eu contei no aniversário do Senhor. Mas eu vou contar a história rapidinho. De um menino. Um menino que até os 8, 9 anos de idade, na sua concepção, ele cria que era o filho único. Até quando sua mãe disse a ele: olha, você não é filho único, você tem 3 irmãos. Você tem um irmão e 2 irmãs. No coraçãozinho daquele menino, irmãos, nasceu, brotou, surgiu um grande desejo de encontrar e conhecer os seus irmãos. 9 anos de idade. E ele guardou consigo esse desejo por algum tempo. O tempo foi passando, meus amados. Esse menino mudou-se para um bairro na zona norte de São Paulo, chamado Jardim Peri. E ali, o seu irmão ficou sabendo onde ele morava, foi até lá e ele conheceu o seu irmão. Por parte de mãe. Mas ainda a sua felicidade não estava completa, porque faltava-lhe conhecer suas 2 irmãs. Eu vou tentar. Ó, a pastora Cláudia falou para mim que quando eu vier falar agora, eu tenho que trazer uma toalha de banho, porque não vai estar fácil. Mas graças a Deus. Amados, o tempo foi passando, esse menino foi crescendo, e aquele desejo forte no coração. Esse menino tornou-se adolescente, esse menino tornou-se jovem. Esse menino encontrou Jesus num culto, num ponto de pregação. Ele aceitou Jesus num ponto de pregação. Só que antes, no ano em que esse menino aceitou Jesus, meus amados, isso eu estou falando do ano de 93. Muitos adolescentes nem sonhavam em nascer, né? Mas no primeiro dia daquele ano, meus amados, esse jovem que estava há 4 dias para completar 18 anos, ele tinha um desejo de completar 18 anos e entrar em certos lugares e usar certas coisas e fazer certas coisas. Mas Deus tinha uma obra na vida desse menino, bem verdade, desde o ventre da sua mãe, porque Deus estava dando livramento para ele. E tinha, se você que é mãe aqui nessa noite, você ora pelo seu filho, você ora pelo seu parente, continue orando, porque Deus vai fazer uma grande obra. Continue orando. Muito bem, meus irmãos, naquele primeiro dia, 1º de janeiro de 93, esse menino foi, esse jovem, né? Adolescente, vamos dizer assim, 17 anos. Ele foi para uma festa com seus parentes, e nessa festa ele tomou tudo que tinha álcool lá, irmãos. Acho que se tivesse álcool Zulu lá, ele tomou também. E ele foi como alcoólico. 1º de janeiro. Só que naquele mesmo mês, Deus chamou esse menino, meus irmãos. Numa sexta-feira, Deus chamou esse menino para lhe servir. Deus chamou esse menino para ser salvo. Esse menino aceitou Jesus numa sexta-feira, no ponto de pregação. E esse menino tinha uma avó que era a grande matriarca da família, que ela que orava. Ela não sabia nem ler, meu amado, era analfabeta, mas tinha uma sabedoria incrível dada por Deus. E ele ficou sabendo através da avó que o seu irmão tinha aceitado Jesus também. Ficou contente, né? Nossa, que bênção! Seu irmão aceitando Jesus. E esse menino, que no dia 1º de janeiro entrava o ano e como alcoólico, em março do mesmo ano, ele descia as águas batismais. Março do mesmo ano. Deus o encontrou, Deus o salvou, fez uma grande obra incrível. Vou dizer que Deus faça
essa obra como fez na vida desse menino, da mesma forma na vida das pessoas, de todos, né? Mas Deus tem as suas multiformas de trabalhar. Aquele menino veio para, aquele jovem, vamos colocar assim, jovem, 18 anos, veio para a igreja, pediu a Deus. Ele queria conhecer o seu pai, né? O seu pai biológico ele não conhecia. Então com 18 anos, irmãos, ele foi conhecer o seu pai. Tinha que saber, né, a origem, que era branquelo, feio daquele jeito. Então foi conhecer. Foi lá conhecer, maravilha, glória a Deus. Mas aquele desejo de conhecer as suas irmãs, ele permaneceu no coração daquele menino. E no dia do batismo, irmãos, algo incrível aconteceu também. Parecia uma cena de filme. Na porta da igreja do Brás, na rua Major Marcelino, aquela correria, esse menino, esse jovem, encontra o seu irmão de sangue, que ia se batizar no mesmo dia que ele. Isso é só Deus que pode fazer, né? Grande mulher, encontrou, se abraçaram rapidamente ali. E aqui, o batismo é algo maravilhoso, né? E depois do batismo, esse menino começou a se dedicar a Deus, começou a trilhar os seus caminhos. E naquele momento ele descobriu uma arma muito poderosa, chamada oração. E a palavra de Deus, ela nos diz lá em Mateus 21, 22, e tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. E passando o tempo, esse menino tornou-se um homem, um pai de família, um trabalhador, um obreiro na casa de Deus. E vou resumir um pouquinho, irmãos. Na passagem de ano de 2011 para 2012, nós temos o costume de orar na igreja, passar, né, iniciar o culto de passagem do ano, e quando dá meia-noite, nós dobramos o nosso joelho e oramos a Deus. Vocês sabem, né? Muitas vezes a gente faz votos a Deus que a gente cumpre e outros não. Nesse dia, nessa noite, no início de um novo ano, de 2012, vou colocar jovem, porque até está tão velho assim, né? Esse jovem dobrou os joelhos aqui nessa igreja e disse assim a Deus, Senhor, não deixa chegar o fim dos meus dias sem que eu conheça as minhas irmãs. Quero saber como é que elas estão. Tinham esse desejo. E esse homem colocou diante de Deus. Vou revelar para vocês, acho que vocês não sabem. Esse homem que estava orando ali é esse que vos fala nessa noite. E eu pedi isso a Deus. E no começo de 2012, falei, meu Deus, não deixa afindar os meus dias na terra sem que eu conheça as minhas irmãs. Está difícil, complicado, né? A gente não sabe, não tem nem a noção onde é que elas estão. Meus amados, a palavra de Deus nos diz lá em Provérbios, partilhar. Provérbios 18, 24 diz o seguinte, só partilhar, para a gente analisar aqui, ó. O homem de muitos amigos pode congratular-se, ou seja, pode se alegrar bastante pelos amigos. E os amigos e colegas que você tem ao seu redor, é Deus que ele aproxima as pessoas, né? Hoje tem uns que não valem R$1, né, irmãos? Então esses a gente deixa, ora por eles, né? Determina a bênção de Deus na vida deles. Mas tem alguns que valem a pena. E eu no trabalho, em julho, agosto de 2012, comecei a falar, poxa vida, eu preciso conhecer minhas irmãs, preciso conhecer, eu não sei o que eu faço, para onde eu vou. Um dos colegas do trabalho, ele é mesário. Então ele me perguntou o seguinte, o que eu tinha das minhas irmãs? Tenho o nome, data de nascimento, o nome da mãe, que é um nome comum.
Ele pegou esses dados, no mesmo dia à tarde, ele me veio e mostrou: Alex, ó, uma das tuas irmãs, ela vota numa escola lá de Itanhaém, litoral de São Paulo. Quando ele me veio com essa notícia, eu cheguei em casa, não precisei nem falar, né? A minha esposa já sabia que eu ia descer para Itanhaém, que eu ia tentar encontrar minha irmã, que se não conseguisse antes, seria no dia da eleição, em outubro de 2012, meus amados. E foi exatamente o que eu fiz. Eu não consegui mais nenhuma informação, telefone, outro endereço, né? Endereço dela. E eu desci em outubro, no domingo de eleição, para encontrar. E se você estava aqui naquela ocasião, se recorda que no mesmo dia eu vim aqui, de calça jeans, camisa, pedi ao pastor a oportunidade, testifiquei aqui, ó, sobre esse altar que eu havia encontrado a minha irmã mais nova. Mas no finalzinho, se você se recorda muito bem, no finalzinho do meu testemunho, eu disse: a bênção ainda não está completa, falta uma, que é a minha irmã mais velha. E buscando informações, né? Eu quero deixar 2 dicas para vocês, meus irmãos. 2 dicas. Eu não vou ensinar ninguém. Quem ensina a igreja é o pastor da igreja. Eu quero deixar só 2 dicas, pastor. 2 dicas. A primeira é o seguinte, irmãos: não murmurem. Está difícil, sabe? As adversidades da vida que te afetam, não murmurem. Ó, a palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 2, versos 14 e 15: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Meus amados, através de uma outra colega do trabalho, eu consegui informações sobre a minha irmã. Informações de endereço, telefone, que ela morava na zona oeste, perto, quer dizer, entre zona norte e zona oeste, freguesia do Ó. Eu fui até o local 2 vezes e consegui saber, meus amados, que era uma família que cuidava da minha irmã. Não tinha absolutamente nada a ver com ela, nem um grau de parentesco, nem nada. Umas pessoas muito estranhas, um local estranho, uma conversa muito estranha. E eu conversei no último sábado de dezembro de 2012 e consegui o máximo de informações possíveis. E eles me disseram o seguinte: que a minha irmã tinha saído pelo portão da casa deles em abril daquele ano e estava sumida desde então. Aí eu questionei: poxa, então fizeram boletim de ocorrência, alguma coisa? Não fizeram nenhum boletim de ocorrência. Eu colhi todas as informações que eu precisei, que eu consegui. Fui até o DHPP, porque é obrigação, quando uma pessoa está desaparecida, meus amados, a atitude correta a se fazer é comunicar às autoridades. Se você for fazer isso, vou dar mais uma dica para você. Acho que eu vou dar 3, viu? Essa é a segunda. Se você precisar fazer um boletim de ocorrência pelo desaparecimento de alguém, ore bastante, se possível jejue, tenha bastante, sabe, fique em oração, vá, e tudo que você ouvir, ao contrário daquilo que você pensa, esquece. Porque você vai ouvir que é difícil, que você vai ouvir que é uma cidade muito grande, que você vai ouvir que 2.000 desaparecimentos por mês são registrados na cidade de São Paulo, e menos de 20% desse total é resolvido. É difícil, mas nós servimos um Deus que tudo pode, meus irmãos. Um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que tem sob suas mãos todo o poder nos céus e na terra. Um Deus que é tão grande que Ele faz uso, que Ele utiliza o globo terrestre como banco. Deus senta em cima do mundo, do planeta, para observar a gente. A palavra de Deus diz que os céus são os escabelos dos pés de Deus, ou seja, é a sola dos pés de Deus. Então nós temos um Deus grande, irmãos.
É importante que você creia nisso. Fiz boletim de ocorrência. Sabe, irmãos, quando você pensa, fala, meu Deus, se eu procurar fulano, se eu procurar ciclano, ele vai me ajudar. Eu vou. A terceira e última dica que eu vou deixar para você, irmãos: não espere de alguém o que essa pessoa não tem para lhe oferecer. Exemplo: não espere amizade de quem não é amigo. Não espere favor de quem não é prestativo. Não espere amor de quem não é amoroso. Não espere atenção de quem não é atencioso. A palavra de Deus nos diz, Salmo 27:14: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Aleluia. Espera, pois, no Senhor. Espera em Deus, irmão. Lógico que, né, você pode tentar, mas não vai com aquela esperança, irmão. Não vai. Não vai. Mas espere em Deus, porque Ele te ouve. Ele conhece a tua necessidade. Antes de você falar, antes do seu cérebro formular uma frase, uma palavra, Deus já sabe o que você vai falar. Deus já sabe o que você precisa antes mesmo de você se pronunciar. Até mesmo antes de você saber. Poxa, Deus, preciso de um tênis. Ele já sabia faz tempo. Já estava providenciando para você. Pois bem, irmãos. Aí passou-se o tempo. Estava passando muito tempo. Eu não tinha informações. Aí eu fui numa reunião no posto nosso, conversei com uma de nossas assistentes sociais. Falei para ela o que eu precisava, o que eu estava fazendo. Ela pegou o telefone, deu 2 telefonemas apenas, conseguiu uma informação de um endereço da minha irmã, do seu cartão do SUS. Esse endereço levava para um sítio em Juquitiba. Meus amados, cada vez que eu mexia com essa história que eu procurava, a minha vida era cometida de vários problemas. Mas eu não desisti, irmãos, porque eu acreditava que Deus ia me dar a vitória completa. Meu Deus não é um Deus que engana as pessoas. Ele não dá a vitória por metade. Não. De jeito nenhum. Como disse Jó, ainda que me mate, nem pode passar. Vou confiar em Deus. Nesse sítio em Juquitiba, meus amados, foi um sítio onde a minha irmã, ela passou por uns 7, 8 anos mais ou menos. E eu consegui localizar, né, na internet. A internet tem coisas boas pra gente. Tem coisas muito ruins. Mas se você souber usar para o bem, é uma bênção. Consegui localizar esse endereço. Era um centro de recuperação chamado Renovo. E era um casal de pastores que administrava esse centro de recuperação. Eu consegui saber o nome da pessoa responsável, que ela chama-se Regina. E tem um site chamado LinkedIn, que é de contatos profissionais. Ela tinha cadastro nesse site e eu não tinha um e-mail. Mas eu fui, fiz meu cadastro, consegui um e-mail. Conclusão, consegui contato com essa senhora, que é uma pastora, que cuidou da minha irmã por 7 anos. Disse coisas maravilhosas. A minha irmã se converteu naquele sítio, e se batizou naquele sítio. Glória a Deus! Isso renovou a minha fé. Eu falei, não, meu Deus, eu estou no caminho certo. Me ajuda. Aí eu fiz uma oração, meus amados. E aqui eu quero encerrar. No começo eu falei, tudo que pedis de oração, crendo recebereis. Muitas vezes, amados, a gente está orando errado. Em alguma palavra, em alguma coisa na nossa oração está errado. Aí eu orei a Deus da seguinte maneira. Falei, meu Deus, antes eu peguei com uma outra assistente social, de um CRAS, que era perto de onde eu trabalho, um centro de referência de assistente social, um livrinho, como vários centros de acolhida. São os antigos albergues da prefeitura, onde eles abrigam as pessoas em situação de rua, tudo. Aí eu fiz um negócio bonitinho, pastor, no Excel, cheguei lá, dividi,
pelas regiões, peguei todos os endereços. E eu tinha uma foto dela, né? Eu ia nesses lugares, pessoalmente. Eu mandei e-mail, eu dei uns 40 e-mails. Só um me respondeu dizendo que ela não tinha passado por lá. Maravilha, mas como ela saiu com a roupa do corpo, sem documento nenhum, é difícil. Mas para Deus nada é impossível. Se você crer, Deus te dá a vitória completa. E sempre quando eu tentava agir de alguma forma, ir no hospital, ir em algum centro de acolhida, sempre acontecia alguma coisa ao contrário que não me permitia ir. Eu falei, meu Deus, não é possível. Aí eu fiz a seguinte oração, peguei toda aquela lista, falei, meu Deus, o Senhor sabe onde ela está. Então eu preciso de um favor do Senhor. Me leva ao lugar certo para falar com a pessoa certa. Me dirige através do Teu Espírito Santo. Me direciona. Onde é que eu tenho que ir? Onde é que eu tenho que andar? Em que porta tenho que bater? Com quem tenho que falar? Fiz essa oração, irmãos, rapidinho. Aí, a quarta-feira, acho que foi dia 11, dia 10 ou dia 11 do mês passado, eu fui levar minha sogra na casa dela, estava com o carro, e o pneu bateu numa guia assim, ó, deu uma rasgada no pneu. Falei, meu Deus, irmãos, Filipenses 2, não murmure, não murmure. Deus ele pode fazer de uma situação virar uma bênção na tua vida. Deus é suficientemente capaz de reverter, irmãos. Ele transforma uma sentença negativa em uma palavra de bênção, de vitória. Trocamos o pneu e aí pastor, na quinta-feira eu liguei para alguns borracheiros e tinha que fazer um trabalho, acho que de galvanização, um negócio assim. Aí na sexta eu fui trabalhar com o carro, passei em 2 borracheiros. Um deles falou, fulano de tal, lá na rua tal. Aí eu fui. Na volta, eu passei por uma rua, lá perto do meu trabalho, bem pertinho do meu trabalho, que eu conhecia, que já tinha visto na minha lista, tem um centro de acolhida. Eu falei, meu Deus, não custa nada, né? Eu vou voltar lá. Na minha mochila estava sempre a foto dela, os dados, tudo. Aí eu voltei, entrei na rua, parei no lugar, na porta tinha um segurança e tinha uma senhora que trabalhava lá. Eu cheguei, me apresentei, estava com meu uniforme, eles olharam assim, pensando que era muito importante. Aí eu cheguei, perguntei se lá eles atendiam também mulheres, porque eu via muito homens e sempre atendiam muitos homens de lá. Ela falou, não, a gente atende mulheres também. Aí eu puxei a foto, mostrei para ela, será que essa pessoa, por um acaso, passou por aqui? Ela olhou a foto, tomou um susto e falou, nossa, é a Budinha que passou por aqui. Minha irmã ela teve uma deficiência auditiva. 8 meses de vida, ela teve meningite. Então era ela, uma foto antiga, ela reconheceu. Aí nós entramos, fui atendida pela diretora do local, a Márcia, né? Entendeu super bem. E vai daqui, vai de lá, procura achar a ficha dela. Encontraram para onde tinham enviado ela. Tinham transferido ela em maio do ano passado, de 2011. Transferiram para um centro de acolhida no bairro da Penha. Ligaram para lá, conversei com o diretor, ele conversou comigo e era ela. Naquela mesma noite, eu fui até lá, conversei com eles, conversei com a psicóloga, com o assistente social, com o diretor da unidade. Eles ficaram atônitos. Cheguei lá umas 9h15 mais ou menos, aquele trânsito terrível de sexta-feira. Eles ficaram atônitos, eles não estavam acreditando no que eles estavam vendo na frente deles. Por 3 vezes eles conversaram sobre a possibilidade de transferir a minha irmã de lugar. E não fizeram. Eu sei porque você também sabe. Porque Deus estava aguardando. Aleluia! Aí, isso foi no dia 13, uma sexta-feira, irmãos, dia 13. Que incrível, pastor. Ainda bem que crente não é supersticioso.
Graças a Deus. Porque eu aceitei Jesus, como eu falei no princípio para vocês, meus irmãos. Num culto, no ponto de pregação, no lugar, aqui na rua Olavo Egídio, em Santana, número 713. Eu casei, pastor, com aquela moça bonita, num sábado aqui nessa igreja, dia 13. Fiz uma cirurgia de apendicite, onde Deus salvou a minha vida, irmãos. E tomei 13 pontos. E eu encontrei a minha irmã, meus amados. Está sentadinha ali do lado. Está sentadinha ali do lado da Cláudia. E incrível, irmãos, que ela não fala. Ela nunca me viu na vida. Mas ela conseguiu, meus irmãos. A gente conseguiu se comunicar através de uma língua universal chamada amor. No final, quando a gente se abraçou tudo, lá na sexta-feira, ela olhou para todos ali, né, assistente social, tudo, e disse para eles que amava eles. E ela apontou para mim assim e falou que ama eu também. Me conheceu naquele instante, irmãos. E essa é a bênção que eu tenho para contar. Isso para mim foi um milagre, irmãos. Porque Deus, Ele cumpriu o desejo de uma criança de 9 anos, irmãos, que nem conhecia Deus ainda, mas que tinha um grande desejo no seu coração. Nos cumpriu. Está aí a bênção. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Você crendo, você orando, Deus Ele faz, Ele realiza um milagre. Seja ele o tamanho que for, seja ele a necessidade que for, se você precisa de uma casa, de um carro. No meu caso eu precisava